Aumento do número de deputados obrigou a reorganização de lugares no Bundestag. O novo parlamento alemão realiza hoje a sua sessão inaugural, em resultado das eleições legislativas de 24 de setembro e do sistema eleitoral. Isso é o maior de sempre e tem 709 deputados. Antes tinha 630, algo que gerará custos adicionais de 200 milhões de euros em 4 anos. A entrada da AF e o regresso do FDP são as grandes novidades desta legislatura. Wolfgang Schäuble, o veterano no papel de árbitro amplamente conhecido na Alemanha e na Europa, sobretudo pela sua ortodoxia financeira no que toca à política da zona euro. Wolfgang Schäuble, de 75 anos, é o novo presidente do Bundestag, eleito para o parlamento alemão pela primeira vez em 1972. O ex-governante, o deputado há mais tempo em funções, ministro das Finanças de Angela Merkel ao longo de 8 anos. Antes disso chegou a ocupar a pasta do interior. Schäuble assume o papel de árbitro naquele que é o maior Bundestag da história da Alemanha Democrática, com 709 eleitos, saídos de 6 partidos: CDU, CSU, SPD, AF, FDP, Da Linke e Verdes. A grande novidade desta legislatura, resultado das eleições de 24 de setembro, é a entrada da extrema-direita no parlamento e o regresso do FDP, que já esteve no poder durante o segundo governo de Merkel. Antes da sessão inaugural do Bundestag, Schäuble foi já avisando: o nosso sistema democrático, livre, assente no Estado de Direito, é tão forte que ninguém o pode destruir, nem de fora nem de dentro. Quem tentar vai falhar. Alexander Gauland, o rosto da extrema-direita estreante, agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade diária de notícias. Subscrever um dos 2 candidatos a chanceler pela Alternativa para a Alemanha nas eleições legislativas de 24 de setembro, a par de Alice Weidel. Alexander Gauland, de 76 anos, é o rosto mais visível da atualidade do partido de extrema-direita. Esta é a primeira vez desde a Guerra Mundial que uma formação ultranacionalista tem assento no Bundestag. A AF, que começou como partido eurocético e anti-resgates da UE e depois se deslocou para a extrema-direita, elegeu 94 deputados e teve 13% dos votos em 2013. Não tinha conseguido ultrapassar a barreira dos 5% para ter representação parlamentar, apostada em desestabilizar o governo de Merkel. A AF tem também acusado divisões internas. Frauke Petry, sua ex-líder, recusou ocupar o seu lugar de deputada logo a seguir às eleições. Conhecido pelas visões radicais, Alexander Gauland tem protagonizado várias polêmicas, desde afirmar que a maioria dos alemães não queria o futebolista Jerome Boateng como vizinho, até defender que os alemães deviam orgulhar-se dos feitos dos seus soldados na Guerra Mundial. Christian Lindner, o liberal que pode atormentar a zona euro, líder dos liberais democratas do FDP. Christian Lindner é um dos políticos que atualmente estão a negociar com a chanceler a formação de um governo de coligação. Os outros são os líderes dos Verdes, Sen Özdemir e Simone Peter. Se chegarem a acordo, poderão formar a coligação Jamaica, assim chamada porque as cores da CDU, CSU, FDP e Verdes são as mesmas da bandeira desse país. Aos 38 anos, Lindner conseguiu fazer o seu partido regressar ao Bundestag depois de, em 2013, ter falhado a representação. Nas eleições de 24 de setembro, o FDP conseguiu 80 eleitos e 10,7% dos votos. Uma das exigências dos liberais para integrar o governo é que Wolfgang Schäuble deixasse de ser ministro das Finanças, algo que, efetivamente, aconteceu. Só falta conhecer o substituto, se for alguém do FDP, como Lindner, esperas e muitas dores de cabeça para os líderes da zona euro, uma vez que o partido tem sido sempre contra os resgates financeiros de outros países da moeda única ou mesmo contra políticas como o aprofundamento da chamada união bancária. Martin Schulz, o contrabalanço de esquerda na oposição após ter visto o SPD conseguir um dos piores resultados em muitas décadas. Martin Schulz, de 61 anos, decidiu não reeditar a grande coligação que governou até agora, enquanto
conjunto com a CDU-CSU de Merkel, e ficar na oposição. Isto também para não deixar a AF sozinha na oposição a dizer que é o único partido que defende os interesses do povo alemão. O sucesso da AF deu-se, em parte por causa do receio criado na população em relação aos imigrantes e aos refugiados que chegaram ao país nos últimos anos. SPD e CDU-CSU tinham posições muito semelhantes em relação a este tema e por isso, durante a campanha eleitoral não puderam enfrentar-se sobre esse dossiê, deixando espaço livre para a AF. Nas legislativas, o SPD elegeu 153 deputados para o Bundestag, menos 40 do que tinha antes. Ao todo saíram 105 deputados do SPD e da CDU-CSU. Estes têm direito a uma pensão de 1.000 euros durante 4 anos, despesa que, segundo a imprensa alemã, pode chegar a custar 55 milhões de euros anuais do bolso dos contribuintes alemães. Angela Merkel, a chanceler pragmática que busca consenso, a vitória agridoce conquistada nas eleições e a nega dos sociais-democratas para reeditar a grande coligação deixaram Angela Merkel com um leque de opções limitadas. Chanceler da Alemanha há 12 anos, a líder democrata cristã procura agora parceiros de coligação entre o FDP e os Verdes, estando postos de partida da Linke e a AF, um por ser de extrema esquerda e o outro de extrema direita. Ao longo dos seus 3 governos, Angela Merkel, de 63 anos, sempre adotou uma atitude pragmática para conseguir consensos. Neste último governo, por exemplo, para obter o apoio do SPD, aceitou introduzir aquela que tinha sido a bandeira de campanha do partido nas eleições de 2013, a criação de um salário mínimo nacional, algo que a Alemanha não tinha e que Merkel, no passado, tinha criticado em relação a outros países da União Europeia. Agora, caso forme a coligação, Jamaica terá de ser ainda mais pragmática para acomodar as exigências do FDP e dos Verdes. Integração da zona euro e Dieselgate serão a partida os 2 dossiês com maiores dificuldades de conciliação.